Pedrada da semana. Quando a provisão de Deus é no varejo. A pedrada da semana está em 1 Reis, capítulo 17. Gente, esse texto é muito bom. Eu vou ter que ler um pouquinho cortadinho para a gente não perder muito tempo, mas vale muito a pena você ler aí da sua casa, porque no final dele tem um segundo milagre que acontece que é bem legal. Vale muito a pena você meditar, enfim, fazer seu devocional aí em cima dele, tá bom? Então vamos lá. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem ali. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta e, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela foi buscar a água, ele gritou: Por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, eu e meu filho morreremos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu lhe disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: A farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para sua família. A farinha do cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Gente, pensa no bicho ansioso, sou eu. E além de ser muito ansiosa, eu ainda sou meio patética, né? Porque eu pago de evoluída, inclusive. Eu lá no auge da minha ansiedade, eu falo aquela frase clichê, né? Ah, mas isso aqui é um problema para a Samira do futuro. Só que a bendita da Samira do presente, ela nunca deixa a coitada da Samira do futuro trabalhar. Ela já quer saber como que ela vai pagar um boleto que nem venceu ainda. Ela tá ali planejando coisas que não tá nem na hora de planejar, né? Tá meses de antecedência para você planejar e ela tá aqui planejando. Ela imagina conversas que nem aconteceram ainda. Ela ensaia briga que talvez nunca nem... Uma briga que talvez nunca nem exista. E ela sofre por cenários que ela mesma inventou. Ela e os divertidamente dela, né? No caso, nós. Que essa pedrada aqui, ela não é só pra mim, não, tá, tribulada? Né? Pra mim e pra você. Porque eu tenho certeza que você também sofre com ansiedade. Em algum momento da sua vida, você, né? A ansiedade, ela é exatamente isso. Ela faz com que você viva no futuro. Num lugar que ainda não tá nem construído, num lugar deserto. Ela faz a gente sofrer por um problema de hoje e por todos os problemas que talvez nunca nem aconteçam. Mas você tá ali sofrendo por antecipação. Meu Deus do céu, a gente tem uma aranha, tem um pavor de aranha. E ela tá me olhando pra mim e diz: Santo Deus, é Satanás. Eu vou até manter isso aqui na... Eu não vou nem editar pra tirar, porque é pra vocês verem como que o capeta é sujo. Nossa, Deus que me perdoe. E eu venci meus medos, tá? Aleluia. Isso aqui é um testemunho. Mas então, voltando, você recebe um dinheiro, mas você já se pergunta: ah, mas esse mês que vem não entrar. Você consegue um trabalho. E aí você já se pergunta: mas e se eu for demitido? Principalmente quando você é CLT, né? Porque o CLT tá ali pingando todo mês, mas você sempre tem aquele medinho de: ai, meu Deus do céu. O que pode acontecer se eu for demitido? Você vê, às vezes, Deus respondendo uma oração que você fez ali, ficou às vezes dias orando por aquilo e Deus respondeu. Deus acabou de responder, você já tá preocupado com outra coisa. Ou seja, a gente mal termina de agradecer pelo pão de hoje e já tá perguntando do pão de amanhã. E Deus parece ter uma implicância santa, né? Com essa necessidade de controlar tudo que a gente tem, esse desvio de caráter nosso, né? Repara bem.
Em 1 Reis, capítulo 17, Deus manda Elias para um riacho. E todos os dias os corvos levavam pão e carne. Todo santo dia tinha corvo ali batendo na barraca do Elias, né, no acampamento do Elias, e entregando a refeição do dia. E eram 2 vezes por dia. Ele ainda, além de tudo, ele comia bem. Eu confesso que eu ia ficar meio encafifada, porque, assim, ao ponto de até querer sugerir alguma coisa para Deus. É porque eu sou dessas, sem noção. Se eu não quer adiantar logo a entrega da semana toda, não é mais fácil deixar ali, fazer um estoque, colocar no freezer. Eu teria essa cara de pau aí. Mas enfim, Deus nunca mandava a comida para a semana pro Elias. Ele mandava a comida daquele dia. A única coisa que ele tinha garantida ali era a água corrente daquele riacho. Para ele beber, tomar um banhozinho ali, né, lavar o sovaco. Até que esse riacho secou. E eu amo que a Bíblia simplesmente fala disso e segue a vida, né? Como se fosse, tipo, a coisa mais normal do mundo. Passado algum tempo, o riacho secou. Assim, como se nem fosse um problema gigantesco ali por Elias. Porque é exatamente assim que acontece com a gente na vida. É do nada. Tem fase que tudo tá fluindo, tudo tá indo bem, que a gente tá nas vacas gordas e do nadão o nosso riacho seca. A porta fecha, o contrato acaba, o dinheiro aperta, a resposta não vem e a gente entra num desespero. Aí pronto, Deus esqueceu de mim. Só que Deus nunca perdeu Elias de vista. Antes mesmo daquele riacho secar, Deus já sabia qual era o próximo capítulo ali da vida do Elias. E aí vem uma das escolhas mais improváveis da Bíblia. Quando Elias para de receber ali a provisão diária, né? Quando Deus estabelece que está na hora de Elias ir para um novo capítulo, Deus manda Elias ir até a casa de uma viúva. Gente, uma viúva. Em momento de fome, de escassez. Mãe sola, bichinha. A Bíblia, né, deixa bem claro em alguns momentos que as viúvas, até compara ele também com os órfãos, elas são pessoas, naquela época, e talvez às vezes até hoje também, que estavam em certa vulnerabilidade social, né? Ela mãe sola, ela cuidava sozinha ali do filho, ela tinha que trabalhar para criar a família dela, para cuidar da família dela, para se alimentar. E além de tudo, a terra estava passando por um momento de escassez, de fome. Para ela era o triplo do problema, porque era ela, era o filho e era a fome. Se fosse eu escrevendo essa história, eu acho que o Elias ia bater na porta de um fazendeiro rico, de um rei, do Elon Musk lá da época, de alguém cheio da grana, e não de uma coitada que estava com mais fome do que o próprio Elias. Mas Deus manda justamente para essa mulher, que responde que ela só tinha um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, e que ela ia fazer ali a última refeição dela para ela e para o filho dela. E depois ela ia esperar a morte. Seria ali um comeremos e morreremos. Gente, a mulher estava para morrer. Era a última cartada dela. O último ato que ela ia fazer em vida ali. E é exatamente dessa casa muito improvável que Deus fez nascer a provisão. Porque Deus nunca depende da aparência da fonte que ele escolhe. Porque ele é a fonte. E ali aconteceu um milagre. A farinha não acabou. O azeite não acabou. Mas também não sobrou. E isso aí que é o que me deixa assim maluca. Porque eu fico pensando, tá, mas beleza. Agora seria uma hora de um plot maravilhoso, né? Deus ia arrasar se ele botasse um estoque para aquela viúva, né? E as coisas iam começar... ela ia começar a encher o celeiro dela, ela ia começar a encher a despensa dela, ia ser incrível. Mas Deus dava só o suficiente para eles se alimentarem ali. É pra gente surtar, né? Ele não fez, ele botou ali, todo santo dia tinha farinha, todo santo dia tinha azeite, todo dia tinha o suficiente. E só o suficiente. Porque Deus não queria só matar a fome deles. Ele queria matar, talvez, aquela ilusão de segurança que vem do estoque. Eu falei pra vocês, Deus tem uma implicância com esse negócio que a gente tem de garantia. A ansiedade que a gente tem vai dizer assim, pô, você só vai descansar quando você tiver com tudo seguro, com tudo guardadinho, de fácil acesso, tudo planejado. Mas assim, gente da vida,
A garantida garantia é uma coisa ilusória. É totalmente simbólica. A única coisa que é garantida mesmo é que um dia a gente vai tudo de arrasto, um dia a gente vai morrer. Porque sempre vai existir um e se? E se eu perder? E se faltar? E se tudo der errado? E o controle, esse controle que a gente, né, falso aí que a gente acha que a gente tem, ele é um ídolo na nossa vida. E ele é um ídolo insaciável, esfomeado. Ele sempre quer mais. Mais dinheiro, mais planejamento, mais certeza, mais reserva. E mesmo quando a gente consegue tudo isso, ainda assim tem uma vozinha que cochicha aqui no nosso ouvidinho, aqui no nosso ombrinho, que nem um capetinha. Mas será que isso daí é suficiente? Mas será que tá bom? E se faltar? E é só você ver a quantidade de gente rica que tá sofrendo aí com ansiedade, né? Isso aqui não é uma coisa só pra nós, meros mortais pobres. Desprovidos. Não, é pra galera rica também, que tem estoque, que tem recursos. Essas pessoas também estão ansiosas. E só Deus consegue fazer uma pessoa descansar sem responder todos esses e se. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? É a paz que não nasce de resposta. Ela nasce da presença de Deus. Essa é a diferença. Essa paz aí, ela vem da presença de Deus. E é por isso que Jesus falou, né? Não andem ansiosos pelo dia de amanhã, não andem ansiosos por coisa alguma. Não porque o amanhã não exista, mas porque o amanhã pertence a Deus. Gente, o amanhã pertence a Deus. Pode ser que caia um meteoro aqui e tudo acabe. A gente não tem garantia de nada. E talvez seja justamente por isso que Deus não entregava um caminhão de farinha para aquela viúva, não fazia um estoque, não enchia o celeiro dela. Porque existe uma diferença enorme entre viver do estoque e viver da provisão. Quem vive de estoque confia naquilo que juntou. Quem, né, vive da provisão aprende a confiar em quem está enviando. É Deus. Deus está enviando todos os dias. Deus oferece a própria presença como provisão e isso é o suficiente. Isso é o que vai nos trazer paz. No fundo, Deus nunca prometeu que você ia saber como vai ser o dia de amanhã. Pelo contrário, ele já falou para você nem se iludir. Ele prometeu que ele estaria ali quando esse amanhã chegasse. Isso ele prometeu. Que ele estaria com você, que ele não vai te desamparar. Então talvez esse seu riacho tenha secado. Talvez você esteja olhando para a sua despensa e pensando que não vai dar. Talvez você esteja tentando fazer conta, né? Com a farinha que parece pequena demais aí para sustentar tanto bolinho. Mas olha para trás por um minutinho aí. Faz uma reflexão. Quantas vezes você já pensou que não tinha mais nada que pudesse ser feito? E você tá aí hoje. Deu tudo certo, você tá aí. Tá tudo bem. Talvez a provisão não venha do lugar que você espera. Talvez ela nem chegue do jeito que você gostaria. Talvez ela tenha chegado e você nem viu. Mas ela vem. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus daquela viúva, o mesmo Deus que alimentou um povo inteiro no deserto com maná. Aquele povo reclamão. Vocês lembram da regra do maná, né? O maná, quando eles juntavam, ele apodrecia. Era tipo o alimento do dia, para confiar. Era um exercício de confiança em Deus. Era isso. E foi o mesmo Deus que ensinou a gente a orar. Que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão de cada dia, tá, atribulado? Não o pão do mês, não o pão do ano para embolorar. É o pão do dia. Então descansa. Você não precisa carregar o peso de um futuro que ainda nem chegou. Você não precisa morar no futuro. Não tem nada lá. Não é nem teu. Hoje Deus já cuidou de você. Deus tem cuidado, Ele tá perto. E amanhã Ele continua sendo Deus. Beleza? Essa foi a pedrada da semana. Se você curtiu, dá um likezinho aí, se inscreve, esse canal é novo. E manda também para outro atribulado que precisa tomar uma pedrada dessa também. Tá bom? Um abraço e vejo você na próxima pedrada.